Nesse vídeo eu vou mostrar como criar esse formulário, que é bem parecido com o formulário usado aqui no site do Nubank. Esse formulário é bem legal porque ele traz aqui diversos conceitos e propriedades muito utilizados no dia a dia. E aí, beleza? Vitor Serão aqui do Programando Soluções. Vamos lá pôr a mão na massa para implementar esse formulário. Então eu tenho aqui basicamente um arquivo index.html, ele ainda está vazio, não tem nada, eu só coloquei aqui o title, linkei aqui um arquivo de estilo e coloquei a tag body. E aqui dentro do meu arquivo de estilo, ele está junto aqui na mesma pasta, então só o index.style, e ele está vazio por enquanto, beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser baixar a fonte que eu vou utilizar no projeto. Então basicamente a fonte que é utilizada ali é o Graphic Medium. Então eu pesquisei aqui por ela aqui no Google, então eu vou entrar aqui nesse primeiro link mesmo e vou poder baixar ela por aqui. Só descer um pouco, aqui nesse botão de download, vou baixar ela. Beleza? Já baixou? E agora eu vou copiar esse arquivo de fontes aqui, esse zip, para dentro do projeto. Ó, estou aqui na pasta do projeto, vou criar um novo diretório chamado fontes. Vou colocar aqui dentro, vou extrair. Beleza? E vou pegar aqui de dentro todas as fontes e vou colocar aqui direto na pasta raiz de fontes. Beleza? Posso remover essas duas pastinhas aqui, só deixar as fontes mesmo. Então voltando aqui para o VS Code, as fontes já vão estar aqui, beleza? Eu vou poder importar elas aqui diretamente no style.css. E para fazer essa importação, eu vou utilizar o font face, beleza? E aqui eu posso passar as configurações e pegar de onde está essa fonte, beleza? Primeiramente vou colocar fonte family para indicar qual é a fonte, que vai ser a Graphic Medium, beleza? O fonte weight vai ser bold. E aqui agora eu vou passar o source, que é o local da onde a fonte está. Então eu vou colocar aqui o URL, ele está no projeto na pasta fontes, barra, e vai ser a Graphic Medium OTF, essa daqui, beleza? Eu vou colocar aqui o format como o type. Perfeito. Então, dessa forma, eu já consegui realizar a importação da fonte aqui para o projeto. Aproveitando aqui o arquivo de estilo, eu vou declarar algumas variáveis que depois a gente vai poder utilizar. Então, vou colocar aqui root. No caso, eu só vou declarar as variáveis de cor. Então, vou colocar aqui violet, que vai ser a cor roxa. Então, vai ser RGB 130, 10, 209. Beleza? Vou colocar aqui white. Vai ser também RGB. RGB. Vai ser 255, 255, 255. Vou colocar a cor black. Vai ser também RGB. Não vai ser um black em si, vai ser uma cor bem parecida ali com o black. Vai ser um cinza bem escuro. Beleza? Vou duplicar aqui, vai ser a black with opacity. Vai ter uma leve opacidade aqui no final de 0.7. Então, perfeito. Variáveis aqui já declaradas, vamos começar a fazer os elementos aqui. Então, vamos colocar os elementos na tela. O primeiro elemento que eu vou colocar vai ser uma div, que vai cercar todos os outros elementos. Vou colocar uma classe para ela de wrapper. Beleza, só ela a gente já vai conseguir fazer a caixa branca. Para já começar a estilizar, vou estilizar aqui primeiro a tag body. Então eu vou colocar o font family como graphic medium, da mesma forma que a gente declarou ali em cima. O background color vai ser o violet. Vou colocar um display flex, um align itens como center, um justify content também como center, para poder centralizar tudo. Eu vou colocar um widget e um height, eu vou colocar 98 VW e um height aqui de 98 VH, beleza? Não vou colocar sempre, ele não dá barra de rolagem nem nada, beleza? Então dessa forma aqui já vai estar bom. E agora, para o wrapper, vou colocar um widget de 20 RM, um height também de 20 RM,
O background color vai ser o var white. Vou colocar um border radius de 1 rm e um padding de 1.5 rm. Então beleza, a gente já tem aqui o quadrado principal. A próxima coisa que a gente vai colocar aqui vai ser o primeiro título, que vai ser esse título aqui, ó. Então a gente vai colocar esse título aqui primeiramente. Então vou voltar aqui para o index.html e para colocar ele vai ser um H3 aqui dentro do Wrapper. Vou colocar H3, vou colocar uma classe nele de header e o texto vai ser esse aqui. Então, perfeito, o texto já apareceu, vou estilizar ele. Então, para a classe header, vou colocar margem de 0,032 pixels, um font weight de 500, um font size de 1.5 rm, um line height de 1.3 e o color vai ser o var black. Beleza? Então ele já pegou e aplicou todos os estilos aqui, então o título já foi colocado. Agora a gente vai para a parte do input. Beleza? Então vou até separar aqui. Então a gente vai começar a fazer a parte do input aqui. Então ele vai ficar aqui embaixo do H3 e a gente pode colocar um form. Beleza? E dentro desse form eu vou colocar uma div, que ela vai ter a class div input. Beleza? Dentro dessa div, aí sim a gente vai ter o label, que vai ter um for, pode ser field CPF, um ID de label CPF e um class também como label CPF. Vou até copiar aqui. No caso, vou colocar como label input, beleza? Vou dar um enter aqui, vou já colocar um input. E para o input vou colocar já algumas opções. Ele vai ser do tipo text, vai ter algumas classes, a primeira vai ser o input size e a segunda o input field. O name aqui vai ser CPF, o ID vai ser o mesmo ali aqui do for, então field CPF. Eu vou colocar aqui somente um autocomplete como off, somente para não completar aqui com as opções do meu navegador, beleza? Então o input já está aqui na tela. Vou colocar uma nova div aqui embaixo, que vai ser a div do placeholder, beleza? Vou colocar aqui uma classe para ela de input placeholder. E dentro dela vai ter o spam. Digite seu CPF, beleza? Então vai ser esse digite seu CPF que vai ter aquele efeito de quando clicar no input ele subir. Aqui fecha a label, fecha a div, tá certo? Vou voltar aqui para o estilo e vamos começar a estilizar esse campo. Então para o input, primeiramente a gente vai estilizar a div input. E a gente vai poder colocar um font size de 1 rm, um max width de 100%, um padding de 1 rm para o topo e para o bottom e 0 para as laterais, e um min height aqui de 96 pixels. Para o div input por enquanto é só isso. Agora para o label input, a gente vai colocar um cursor como pointer para poder virar a mãozinha quando a gente passa por cima aqui da label. Um position relative para a gente depois conseguir posicionar essa label aqui por cima do input. Um display block para transformar esse elemento em um elemento em bloco. E a color, aqui que vai ser a cor do texto, vai ser o var black with opacity. Então ele já até pegou aqui e aplicou a cor no texto, beleza? Agora a gente vai estilizar o input. Então input field. E a gente vai colocar um border width de 0px, 0px e 1px, para ficar com a borda somente aqui embaixo. Um box sizing de border box, que nesse caso aqui ele basicamente, depois quando a gente colocar a largura, vai fazer com que a largura fique somente dentro aqui desse quadrado, beleza? Um display como block.
margem de 0 pixels, um padding de 8 pixels, 24 pixels, 24 pixels e 0 pixels, para poder dar um espaçamento aqui interno. O text align como left, para poder o texto ficar alinhado na esquerda. O outline como none, para quando a gente clicar ele não ter aquela borda em volta do elemento. Um edit de 100%, para o campo ocupar a largura total aqui que está disponível para ele. Border bottom style como solid e também um overflow hiding. Beleza? Então a gente já tem aqui a linha do campo certinho. Para finalizar o input aqui, vou colocar o input size, que era aquela outra classe do input, e vou colocar um margem como 0 pixels, um color também com o var black with opacity, um font size de 1.125 rem e o line height de 1.32, beleza? Que é a altura aqui da linha. Perfeito. Agora a gente vai estilizar esse digite seu CPF para fazer ele ficar aqui dentro do campo, beleza? A gente não vai fazer o efeito em si, mas ele já vai ficar aqui dentro do campo. Vou colocar o input field mais o ponto input placeholder. Que é a classe aqui desse texto de baixo, beleza? Vou colocar esse atributo aqui que é o transform origin, que vai ser 0% e 0%. Basicamente ele vai ficar aqui no começo mesmo, beleza? Um position absolute para eu poder posicionar ele onde eu quiser aqui dentro. E vou colocar um top como 0px. Vou fazer isso para o left, para o right e para o bottom. Left, right e bottom. Vou colocar aqui o pointer events como none, para tirar todos os eventos de cursor aqui desse campo. O font size como 1rm. O min height também como 1rm. O height aqui como auto. O display flex. O align items como center. E aqui também o transition. Transition. Com transform de 0.2 segundos. Para quando ele for ter aquele efeito de subir aqui, ele ter o efeito de transição certinho, beleza? E esse efeito a gente vai fazer passando aqui o input field com o seletor focus. Então quando esse campo for focado, a gente vai colocar um estilo a mais nele, beleza? Vou colocar aqui o mais input placeholder e vou colocar um transform, colocar um scale 0.84 e um translate y de menos 25 px. Então ele vai diminuir o tamanho da fonte e ele vai subir um pouquinho aqui menos 25 pixels, beleza? Então ó, aqui ele já fez o estilo corretamente. Aqui eu percebi que o campo está com um padding aqui um pouco maior até do que era para ser. No caso aqui, esse padding, em vez de 8, 24 e 24 aqui seria outro padding de 8 pixels, beleza? Então agora o campo está mais pertinho aqui e quando sobe o efeito ele já faz corretamente, beleza? Então aqui o campo a gente já finalizou. Partindo aqui para a próxima parte vai ser a parte do botão. Então aqui para o botão, primeiramente a gente vai colocar o botão na tela. Então aqui embaixo dessa div dentro do formulário a gente vai colocar um botão. O type dele vai ser submit e com uma class button. Beleza? Dentro dele vai ter um spam, que vai ser o spam continuar. E aqui agora a gente vai colocar um ícone, que eu vou realizar a importação desse ícone para poder colocar ele dentro do botão. Beleza? Que vai ser a flechinha para frente. Então é exatamente esse ícone aqui que eu vou buscar. Para pegar esse ícone eu vou pegar aqui do material icons, beleza? E esse ícone vai ser esse aqui, ó, o Arrow Forge. Para poder fazer a importação dele no projeto, eu vou importar ele aqui. Vou colocar aqui embaixo do style.css. Já importei. E o ícone em si eu vou pegar também aqui do site. Então, ó, ele já tem aqui. Vou colocar aqui ele na frente do spam. Beleza? Então ele já colocou a flecha por aqui. Agora a gente vai estilizar esse botão. Então vindo aqui, basicamente, a gente vai declarar o ponto button.
E aqui agora a gente vai colocar todos os estilos do botão. O primeiro também vai ser o Font Family, como Graphic Medium, Font Size de 1 RM, Line Height, que é a altura da linha, de 1, Padding Left de 1.25 RM, Padding Right também de 1.25, Border Radius, que vai ser de 6.25 RM, beleza? Para ficar bem no formato arredondado mesmo. O Background Color, que vai ser o var Violet, e o Color, que vai ser White. Beleza? Então o botão ali já está ganhando forma. O height dele já vai ser de 3 RM. O width de 100 para poder ocupar a largura total. Um Display Flex para transformar esse elemento no Flexbox. E o Justify Content vai ser o Space Between para colocar o texto de um lado e o ícone do outro. Vou colocar o Align Items como Center para alinhar tudo ali no centro e ficar certinho. Um cursor como Pointer. O Outline como 0 pixels. Um Border como 0 pixels, para não ter borda nenhuma. O Overflow como Hiding. Então a gente já fechou aqui a estilização do botão também. Então aqui agora a gente já tem esse cardzinho, esse quadrado com o título, um campo que ele tem esse efeito aqui bem legal de subir os caracteres aqui quando ele tem o foco em cima dele, e também aqui um botão de continuar já todo estilizado. Então caso você queira o código-fonte apresentado aqui no vídeo, eu vou deixar um link aqui na descrição. E nesse vídeo é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu!